Olá, meus caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Paraxá. A Paraxá dessa semana chama-se Kitavô. E a Paraxá Kitavô, ela começa com o texto encontrado em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, 1, verso 2 e 4, que vamos ler aqui para vocês, e depois então falaremos algo sobre. והיה כי תבוא אל הארץ, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, והניחו לפני מזבח השם אלוהיך. E quando entrares à terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, tomarás das primícias de todo o fruto da terra, e o sacerdote pousará o teu cesto diante do altar do Eterno teu Deus. O que nós vemos aqui, então, é uma mitzvah, um mandamento, acerca da oferta das primícias, os primeiros frutos colhidos, então, na terra de Israel. E esse mandamento, essa mitzvah, foi dada para que fosse cumprida tão logo os israelitas entrassem em Eretz Israel e plantassem e colhessem os primeiros frutos. E o Sifrei, que é uma obra, um midrash de Halachá, ele comenta: Ase mitzvah shebizchara tikanes laaretz. Pratica uma mitzvah, um mandamento, que te fará merecer a entrada na terra prometida. Os primeiros frutos da terra, os figos, as uvas, as romãs, que pertencem àqueles frutos escolhidos entre as 7 espécies com as quais a terra de Israel foi distinguida. E a ideia sublime por trás da oferta de Havaat, Habikurim, da entrega das primícias, visava expressar através de uma cerimônia religiosa muito singela a perfeita harmonia e a sincera gratidão existente entre o poder de Deus, que multiplica o homem, fazendo com que ele frutifique, sustentando todos os seres vivos, e a terra que foi dada ao homem, a fim então de enchê-la, tornando-a, através do seu trabalho e dos seus cuidados, uma terra produtiva, frutífera e benéfica. E as primícias, os primeiros frutos, elas eram entregues na mão do sacerdote. Expressando assim, então, desta forma, o privilégio do homem de cooperar através da união existente entre o céu e a terra. O homem semeia e planta, e a chuva vem, assim como o sol, gerando benefícios a partir do trabalho humano, do trabalho investido, para que o homem, então, o lavrador, possa ter o prazer e a satisfação de poder, então, mais tarde cortar e ceifar aquilo que plantou. O gesto de levantar o cesto com as primícias, pousando diante do altar de Deus, manifesta também a ligação entre o céu e a terra. A chuva que vem de cima sacia a terra, tornando-a frutífera, germinativa, e a cooperação do homem, que consiste em semear, plantar, cortar e ceifar. E o nosso texto continua dizendo o seguinte: E falarás em voz alta, mas suave, e dirás. Ou seja, o israelita deveria trazer o seu cesto diante do altar do Eterno,
entregá-lo ao sacerdote, e então deveria falar em voz alta, mas em voz suave. Um pronunciamento, chamado em hebraico vidui, uma confissão. Apesar de que, segundo o ensinamento judaico, o vidui só poderia ser proferido diante do Eterno durante a cerimônia de oferta das primícias. Essa confissão deverá ser recitada em voz alta, em hebraico, diante do sacerdote que oficiar naqueles dias. Isto é, somente quando um cohen, um sacerdote, estiver presente. Pois as primícias representam um sacrifício, uma oferta entregue aos cuidados do próprio sacerdote. E para melhor compreensão dessa mitzvah, desse mandamento, devemos agregar ainda mais um conhecimento, mais um esclarecimento. O termo vidui, confissão em hebraico, às vezes é interpretado como sendo uma declaração de pecado, de erros cometidos por alguma pessoa penitente. Mas a confissão relacionada com a oferta das primícias, dos bikurim, é de uma índole completamente diferente. Com a declaração feita nesta ocasião muito solene, o que se pretende proclamar é o sincero reconhecimento da providência divina que governa a vida nacional, a vida do povo de Israel, o destino da nação, seja nos acontecimentos transcendentais que formaram a nação desde o seu início, seja nas modestas realizações particulares de cada um, na sua casa, no seu lar, no âmbito familiar, nos frutos da terra obtidos com a ajuda das leis naturais, assim como através de manifestações miraculosas explícitas, como, por exemplo, na formação da nação israelita. E assim como na confissão dos desvios do bom caminho, o puro sentido da declaração deve ser o arrependimento, o reconhecimento do erro, a firme vontade de emendar-se, de retratar-se, por se tratar de um exame de consciência ligado a um propósito muito nobre para o futuro. Assim também o vidui relativo à oferta das primícias pretende estimular o homem no cumprimento do seu dever perante o Eterno. Evitando o relaxamento dessa mitzvah por causa dos diversos obstáculos e aborrecimentos que a colheita do fruto da terra pudesse causar. Ve'anita ve'amarta, diz o texto hebraico, e falarás e dirás, Lifnei Hashem Elohecha, diante do Eterno teu Deus. Sabe, diz a Torá, que a tua declaração é diante de teu Deus, e não diante do sacerdote, que com a sua presença simplesmente testemunha que assistiu o ato da entrega. O vidui proclamado na entrega das primícias não era então uma confissão para o sacerdote, era uma confissão diretamente para o Eterno, na qual então o sacerdote servia apenas como uma testemunha de que os frutos foram entregues. A Torá nos dá o texto da confissão do vidui, que nos parece mais um desabafo, na verdade, de um coração grato, que chora de alegria, que agradece de forma comovida a bondade de Deus, em poder então o israelita colher o seu primeiro fruto do labor investido, do trabalho árduo investido. E o texto do vidui, dessa confissão que nós temos nesta paraxá, diz o seguinte: Arami oved avi, vayered mitzrayma, vayagor sham bimtei me'at, vayehi sham legoi gadol atzum varav. E a tradução ou a interpretação desta
passagem, desse vidui, dessa confissão, seria algo mais ou menos assim. Labão, o arameu, quis fazer perecer o meu pai. Quis fazer perecer o meu pai. E este, o meu pai, desceu à terra do Egito e ali peregrinou com pouca gente. E veio a ser uma nação grande, forte e poderosa e numerosa. Os grandes sábios judeus nos legaram duas explicações distintas desse verso. Porém, ambas são consideradas corretas. A versão do Rashi diz o seguinte: não querendo que o nome do malvado Labão apareça na confissão feita durante a cerimônia da oferta das primícias, a Torá intitula Labão como Arami Oved Avi, ou seja, um arameu que pretendia aniquilar o meu pai, ou seja, que pretendia aniquilar o patriarca Yaakov, perseguindo-o com o intuito de privá-lo de tudo o que ele tinha adquirido. Após 20 anos de trabalho honesto, duro, inúmeras privações, para sublinhar o fato que o primeiro Labão e seus descendentes, os inimigos do povo de Israel, através dos milênios, não renunciaram à vontade de perseguir os filhos de Israel. A Torá usa o verbo oved no tempo presente, indicando que ainda hoje em dia, o povo judeu é perseguido, persiste a vontade nefasta para fazer mal em relação ao povo de Israel. E se não fosse a mão protetora do Eterno, guardião de Israel, há muitos e muitos anos, há muito tempo, o povo de Israel já não existiria mais. O povo teria desaparecido da arena da história, do cenário da história universal, como todos os outros povos da antiguidade, como a Síria, o Egito, a clássica Grécia, a Roma imperial. Todos esses impérios os judeus testemunharam a sua ascensão, o seu apogeu, o seu clímax e a sua queda, o seu declínio. Os judeus permaneceram. Então essa confissão, na verdade, nos traz a ideia sempre presente da perseguição, sempre presente da calúnia, da difamação, da maldade, da intenção de aniquilar Israel. E, ao mesmo tempo, também a ideia da esperança de que isso jamais vai acontecer. Mas, segundo uma outra opinião, que se baseia nas interpretações de dois exegetas, Ibn Ezra e Sforno, o Maharal e alguns outros, o termo arameu, neste verso, diz respeito ao próprio patriarca Yaakov, que veio exatamente da terra chamada Aram Naharaim, ou seja, a Síria de dois rios, ou a Mesopotâmia, sendo ele mesmo, então, um arameu perdido, sem terra, sem pátria. Avi, meu pai, era um estranho no Egito. Aquele Mitzrayim, simbolizando a diáspora e todas as dispersões futuras do povo judeu. Também os antepassados dos israelitas nas últimas gerações que vieram à terra de Israel, das diásporas da Europa e dos países asiáticos, eram também Ovdim, perdidos. Pessoas também que corriam o risco de serem aniquilados. Entre as diversas nações que os perseguiam, que difamavam e que massacravam. E só então, no atual Estado judeu, no seu próprio solo, se tornaram então agricultores e fundaram a Mediná, o Estado de Israel. Uma forma sobre-humana operou neles para os redimir da escravidão e os levar à liberdade.
Jacó, Yaakov, o judeu, desceu às Galuyot, ou seja, desceu às diásporas, forçado pelo destino e pelas circunstâncias calamitosas. E apesar de ter passado ali muitos dias, Vayagor Sham, diz o texto, e peregrinou por ali, não foi com a intenção de se radicar, de morar neste meio hostil, mas somente peregrinar, passar um tempo. Eis um incrível milagre. As centenas de anos de dispersão de diáspora não foram capazes de extinguir da sua alma a ardente vontade de retornar à terra prometida aos seus ancestrais. Bimtei Meat, com pouca gente. Na época da destruição do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo judeu, o povo de Israel era numericamente muito grande, mas a dispersão reduziu o povo a menos de 1 milhão de pessoas, a menos de 1 milhão de indivíduos no fim da Idade Média. Vayehi Sham Legoi, e ali veio ser uma nação. Apesar das opressões e dos massacres, o povo de Israel conseguiu distinguir-se, afinal, de uma maneira extraordinária em diversos campos e aspectos do conhecimento, mas especialmente no campo espiritual, científico e artístico, despertando assim a inveja e o ódio no seu meio ambiente, como nos relata a Torá. Como disse Faraó, o primeiro adversário registrado do povo de Israel: vinde, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, declarando guerra contra nós, ele se una com os nossos inimigos. A sensação, as palavras foram talvez diferentes, mas a sensação de insegurança era a mesma. O ódio mostrado era o mesmo. Os motivos, os mesmos, nulos. O simples fato de ser diferente, de ser Israel. Gadol Atsum, a força espiritual dos judeus na diáspora, é muito poderosa, aumentando constantemente. É a própria tradição que diz que quando na Galut, a força espiritual de Israel é muito maior. Varav, e numerosa, uma nação numerosa, como está escrito: eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. O povo de Israel teve e continuará a produzir vultos com grandes almas. E o fundador do Hassidismo, Rabi Israel Baal Shem Tov, interpretava assim: não existe qualquer erva na terra que não tenha o seu destino no céu. E a erva almeja aproximar-se do ser celestial, e por isso ela cresce. O mesmo aconteceu com o povo de Israel em todos os países da sua dispersão. Ele também almejou aproximar-se das esferas superiores, e por isso cresceu. E foi esse desejo tenaz, cultivado e alimentado durante os milênios, que não o deixou perecer entre os povos hostis que o rodeavam e que buscavam então a sua assimilação e a sua aniquilação. E a confissão continua dizendo: e nos trataram mal os egípcios, e nos afligiram. E não só os Metzirim, os egípcios, mas também os opressores do povo de Israel, não só o Mitzrim, mas os Metzirim, os opressores, os inimigos do povo judeu até os dias de hoje, perseguem-nos e os conduzem à matança como o rebanho ao matadouro.
Continua o texto: e clamamos ao eterno Deus de nossos pais, e ele ouviu a nossa voz, e viu a nossa aflição e a nossa opressão. Durante centenas de anos, o povo de Israel foi desdenhado e desprezado, e mesmo assim não se deixou abater pela desgraça ou pelas múltiplas desgraças. Nas últimas gerações, uma forma superior animou o espírito dos antepassados, promovendo uma revolução nas suas próprias vidas, com o intuito de redimir a si mesmos e a terra ancestral. Com grande temor e com grandes sinais e milagres, diz o nosso texto, Morá Gadol quer dizer a revelação da onipotência, da onipresença divina, como está escrito: acaso o Eterno tentou vir e tomar para si uma nação do meio de uma outra nação, por meio de provas, de sinais, de milagres, com grandes feitos temíveis, como tudo o que fez para vós, ó Israel? Feitos temíveis. Com feitos temíveis o Eterno tirou o povo de Israel do meio de inúmeros povos do seu convívio. Houve e ainda existem provações internas e externas. Houve uma tremenda guerra. Nós sabemos do impacto que que o Holocausto teve sobre a cultura, sobre a comunidade judaica mundial, mas surgiu o braço estendido e um poder forte, e então ocorreram feitos temíveis. E trouxe-nos a este lugar, continua a confissão, e deu-nos esta terra, terra que mana leite e mel. ויבאנו אל המקום הזה, וייתם לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. As últimas gerações conseguiram façanhas, o renascimento da língua hebraica, a colonização agrícola da terra de Israel, o reflorescimento das zonas desertas durante milênios e o revigoramento da lei do retorno, a proclamação e a fundação de Medinat Israel e o milagroso retorno de dezenas de milhares de judeus de todo o mundo à terra de Israel. Como cumprimento da antiga profecia de Ezequiel, o profeta: eu abrirei as vossas sepulturas e vos tirarei de lá, povo meu, e vos reconduzirei à vossa terra, a terra de Israel. Nós testemunhamos esses milagres. Estes são os primeiros capítulos do processo renovador do povo de Israel. Esses feitos representam o prólogo, apenas o prólogo da transformação espiritual do povo judeu, até que tenha algo de transcendental a dizer para dar à humanidade inteira às gerações futuras. E quando entrares à terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, diz o texto, tomarás das primícias de todo o fruto da terra e o pousarás no altar do Eterno. A tua primeira fruta, o teu primeiro lucro, o teu primeiro vencimento pertencem ao Eterno. Rabbi Yosef Albo explica que a ideia das primícias consiste em plantar em cada coração o reconhecimento de que tudo o que ele possui é dádiva do Eterno. Só quem tiver essa consciência, esse senso de gratidão para com Deus, oferecerá então, sem hesitação, o primeiro fruto a Deus. Abrirá então prazerosamente a mão a fim de contribuir com a terumá, a oblação, a oferta ao sacerdote. O Maaser Rishon, o primeiro dízimo, ao levita. O Maaser Sheni, o Maaser Ani, melhor dizendo, ao pobre, aquele que estiver carente e aquele que estiver ciente, que pela palavra do Eterno tudo foi criado, que tudo que possuímos não é fruto do nosso próprio esforço, esforço pessoal,
mas que é Deus que abençoa a obra, o labor das nossas mãos, este não vai vacilar em abrir o seu coração e o seu bolso para contribuir com a sua cota para todos os necessitados em seu meio ambiente, ou mesmo para aquele que está junto à sua porta. O israelita deveria exclamar então, na sua confissão: Arami Oved Avi, Labão, o arameu, quis fazer perecer o meu pai. Os Amalequim, os Amalequitas, os Labãos, os Haman, de todos os tempos quiseram aniquilar Israel. Durante a sua permanência na Galut, na diáspora, mas a providência divina velou sobre seus filhos, os livrou das garras desses inimigos e trouxe-os à terra prometida, e agora, vivendo no seu próprio solo, o israelita então oferece ao Eterno com gratidão as primícias da sua terra. E a oração a ser proferida durante esta cerimônia é a quintessência da história judaica. A oração a ser pronunciada deverá ser dita em voz alta, em hebraico, primeiro com manifestação, segundo, e isso principalmente, para que as palavras penetrem bem em nossa mente, para que não nos esqueçamos os acontecimentos mais importantes da história do povo judeu. Devemos sempre recordar que com a promessa que Deus deu de brindar o povo judeu com o seu próprio lar nacional, o Onipotente não tencionou dar a eles uma pátria para que se tornem política e economicamente independentes, mas sim para redimir o povo espiritualmente, possibilitando ao gênio criativo judaico desenvolver-se no seu próprio solo, no seu próprio ninho. Nos países da diáspora, não só a situação econômica e sociopolítica dos judeus depende sempre do Hesed Leumim, sempre da benevolência dos povos que concedem-nos hospitalidade. Mas também, e isso é mais doloroso, a existência espiritual do judeu é ameaçada e paralisada por estar exposta a influências estranhas à singularidade judaica, influências essas que se refletem de forma amarga e desastrosa na alma do povo judeu. O sentido ético de oferecer primícias ensina-nos que o judeu não deve esperar até que toda a sua fruta amadureça e só então passe a contribuir com a mão aberta para as instituições educacionais, caritativas, mas sim antes mesmo de saber o lucro daquilo que semeou. Ele já deve contribuir com a sua cota, onde é pedido e for necessário. A satisfação em poder dar, sem cálculos prévios de ganhos e proventos, deve ser o maior prazer, a máxima felicidade do homem. Com a mitzvah de Bikurim, mandamento das primícias, diz-nos Moisés, nesta mesma parashá que Tavô, Et Adoshem reemarta ayom, ao Eterno prometeste hoje, que ele te será por Deus, que andarás nos seus caminhos, que guardarás os seus estatutos, seus preceitos, seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E diz o texto, e o Eterno afirmou hoje, que tu serás para ele um povo predileto, como te falou, e te guardarás, e que guardarás todos os seus preceitos para te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações, para que sejais um povo santo ao Eterno teu Deus, como ele te falou. Velo natati mimenu lemet. Traduzindo ao pé da letra, o verso diz o seguinte: não dei para isso para algum morto, mas numa versão alegórica, não menos exata, especialmente para a geração moderna, a ideia é a seguinte: eu nunca considerei o judaísmo uma religião morta,
O meu judaísmo não consiste em dizer Yizkor, em memória de meus pais, ou pelos entes queridos. No contexto dessa interpretação, recordamos um episódio que o rabino Zvi Epstein relata em seu livro Higayon Vetzahut, Meditação e Clareza. Estando ele já há alguns anos como rabino numa grande congregação nos Estados Unidos, seu pai, que vivera na Lituânia, indagou a seu filho a respeito da vida religiosa da sua comunidade, lá e a dos Estados Unidos em geral. E Rav Epstein demorou em responder à pergunta do seu pai. Um certo dia aparece na sua sinagoga um homem de 30 ou 35 anos de idade e pediu para ajudá-lo então a pôr os tefilim. E o Rav Epstein pensou que se tratasse de um ger, de um convertido, mas pelo auxiliar da sinagoga ele soube que se tratava de um dos membros da comunidade que naquele dia fazia yahrzeit e que nunca antes teria colocado tefilim. Após esse episódio, o rabino respondeu ao seu pai na América, dizendo: na América, põe-se tefilim no aniversário do falecimento do pai ou da mãe, e o talit quando se morre. Parece uma piada, mas observando a era em que vivemos, estando em contato diário com a nossa geração, constantemente quão crua e nua é esta realidade, infelizmente. Terminamos assim o comentário da Parashá dessa semana. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, e Mirtze Hashem, se o Eterno assim nos permitir. A todos os monoteístas no Ahids, um feliz 7º dia, e a todos da casa de Bnei Israel, Shabbat Shalom.